Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está chegando, não nos deixe. Hoje nós temos uma palavra nesse Café com Yahvé, nessa devocional arte terapêutica. Nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Meu nome é Mônica Esteves, quem não me conhece, eu sou arte terapeuta. E estamos fazendo um trabalho de café com Yahvé todas as manhãs. O que é o café com Yahvé? Café com Yahvé, esse cafezinho matinal em que a gente toma, né, meditando sobre um salmo, sobre uma palavra de Deus ao nosso coração. E nessa manhã eu te convido, vem comigo nessa manhã para a gente falar um pouquinho do amor de Deus, da graça de Deus. E hoje nós estaremos meditando o Salmo 138. Que delícia! O dia está lindo, a manhã está maravilhosa e nós estamos felizes. Por quê? Porque estamos na presença de Deus, nós estamos na presença de Yahvé e nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco nessa manhã, falando ao meu coração, ao teu coração, para que a gente possa aprender nessa manhã um pouquinho da graça de Deus. Denise chegou. Bom dia, Denise. Hoje nós estamos aqui na praia, né? Nessa lagoa maravilhosa, contemplando esse ar gostoso e tomando esse cafezinho. Olha a palavra que vai ser revelada hoje ao nosso coração. Fiel. O Senhor é fiel, Denise. O Senhor é fiel para conosco. O Senhor é maravilhoso e você vai provar da fidelidade do Senhor. Nessa manhã eu te convido a estar conosco. Convida as pessoas que você ama, que você gostaria que estivesse conosco aqui nessa manhã. Você que está entrando, você que vai entrar mais tarde, né? Nós estamos aqui para celebrar esse dia, para agradecer a Deus pela bondade dele e aprender com o rei Davi, né? Esse salmo que nós vamos estudar hoje, o Salmo 138, é um salmo de gratidão pela fidelidade do Senhor, pela graça, pela misericórdia, bondade do Senhor para com Davi, para comigo, para contigo. E nessa manhã vamos tomando esse cafezinho. Não deixe esse café esfriar, não saia dessa live, fica conosco. Nós estaremos aprendendo um pouco da bondade de Deus. Ontem nós tivemos uma live muito especial em que nós fizemos, olha o que nós confeccionamos ontem aqui ao vivo. Você que não assistiu a live de ontem, vai lá, volta, né? Volta um pouquinho no Instagram, ou então vai no YouTube. Agora nós estamos começando a lançar no YouTube também. Essas lives vão ficar gravadas. E você que não fez esse trabalho, bom dia, Vera. Que bom te ver nessa manhã, Vera. Vamos fazer esse caderninho, diário de bordo. Gente, isso daqui é maravilhoso. Você vai ter uma experiência fantástica com o teu Deus. Porque nele nós vamos colocar a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. A gente vai anotar as nossas perguntas. Eu tenho dúvida com respeito a isso, Senhor. Fala comigo. O Senhor é pessoal, o Senhor é íntimo, Ele quer uma intimidade contigo. Ele quer revelar a bondade dEle, a misericórdia. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Ele quer que Ele te use como Ele quer. Ele quer te usar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar uma vida próspera, abençoada, feliz. E nessa manhã eu te convido, vai na live de ontem, confecciona esse caderninho que nós fizemos todo com filtro de café. Olha só, tem tudo a ver com café com Yahvé, né? E eu escrevi aqui diário de bordo, café com Yahvé. E nele, né, nós vamos escrever tudo que a gente vai passar esse ano, nosso crescimento espiritual, né? É importante a gente viver desenvolvendo o nosso lado espiritual também, porque nós somos corpo, alma e espírito. E quando a gente começa a se relacionar com Yahvé, com Deus, a gente vai sendo curado na nossa alma. O Senhor vai ministrando cura no nosso interior. Nos nossos relacionamentos paterno, materno, familiares. Deus vai produzindo um movimento de cura dentro de nós. E nós vamos curando o nosso físico também, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós habitamos num corpo e por isso nós precisamos ter saúde corporal.
Eu já estou aqui preparada para a minha atividade física daqui a pouco, né? Eu estou com essa blusinha daqui que eu gostei, ó. Rei, King, Deus é o nosso rei, né? E nessa manhã eu te convido a trabalhar, permitir que Deus trabalhe essa tríade dentro de você, corpo, alma e espírito. Você precisa estar bem fisicamente, você precisa trabalhar o teu corpo, fazer atividade física, né? Vai fazer uma natação, um pilates, vai fazer um alongamento, vai fazer uma hidro, vai fazer uma corrida, uma caminhada, né? Você que mora perto dessa lagoa maravilhosa, aproveita a oportunidade para caminhar na lagoa, para curtir a natureza, para ter um bem-estar físico. E a sua alma vai ser tocada, vai ser mexida. Automaticamente, quando a gente trabalha o nosso corpo, a nossa alma também é trabalhada. E quando a gente trabalha o nosso espírito, ninguém te segura. Vai ser lindo o trabalho que Deus vai fazer na sua alma, no teu corpo e no teu espírito. E nós fizemos esse caderninho. Ontem eu botei essa cordinha aqui, ó. Na ponta eu coloquei uns grãos de café, só para dar esse aroma gostoso. E esse caderninho vai ficar do lado da minha cabeceira, porque eu vou anotar minha oração, eu vou anotar alguma coisa que eu pensei, que eu meditei, que eu aprendi. Eu vou fazer dele um diário de bordo com café com Yahvé. E eu te convido a confeccioná-lo, né? A gente aprendeu ontem a fazer esse diário de bordo. Que coisa maravilhosa! Cada dia a gente vai aprender uma coisa nova. Hoje a gente vai estar meditando nessa manhã sobre o Salmo 138. Ação de graça a Deus pela fidelidade, né? E eu trouxe aqui uma xícara assim, eu personalizei, ó. Fiel é o Senhor, coraçãozinho. Olha que bonitinha essa xícara, né? É fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel, Ele é fiel. Ainda que nós não sejamos fiéis, o Senhor é fiel. Se a gente pensar em fidelidade, meu Deus, a gente exige tanta fidelidade das pessoas, das amizades, dos relacionamentos, né, matrimonial. A gente exige tanta fidelidade dos nossos filhos, dos nossos parentes, né? A gente exige essa fidelidade, porque é bom se relacionar com pessoas fiéis. Mas a gente pergunta nessa manhã, será que nós somos fiéis? Em tudo nós somos fiéis? Procuramos ser. Mas será que muitas das vezes a gente falha, né? A gente não é tão fiel nas nossas amizades, a gente não é tão fiel nos nossos relacionamentos, né? E quantas vezes as pessoas vacilam, nós vacilamos, mas o Senhor é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. E você vai aprender isso no seu relacionamento, adotando a fidelidade do Senhor, né? Ora ao Senhor, faça um pedido, faça uma pergunta e você vai ver que Deus vai te responder. Você vai ver a fidelidade do Senhor, porque a palavra dele diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como eu quero aprender as coisas que eu não sei. Eu tenho sede de aprender. Nós precisamos ter um coração aberto para aprender com o outro, com as pessoas que a gente se relaciona, aprender com a vida, aprender com Deus, aprender com a natureza. Nós temos que ser constantes aprendizes, né? Senhor, me ensina a aprender. Eu quero aprender. Eu quero ter um coração maleável, um coração forjado por Ti, para que eu aprenda a Tua fidelidade, o Teu amor. E o salmista, ele começa esse salmo, né? Você que não tem ainda uma bíbliazinha, passa numa papelaria evangélica, né? Na internet, compra uma bíbliazinha, né? E faça dessa Bíblia um manancial, né? Um manancial de regra e prática. Um livro que você, no início talvez seja difícil você entender, mas o Espírito Santo vai te revelando aos pouquinhos, conforme você vai ouvindo a história, contextualizando aquele ensinamento de Deus,
o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E nessa manhã a gente está meditando o Salmo 138 do rei Davi. Quem foi esse rei? Né? Você que não conhece ainda a história do rei Davi, foi um homem que foi considerado, né, na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. O que ele tinha de especial? Ontem nós falamos um pouco sobre ele, né? Falamos que ele teve tantas dificuldades na vida, né? A Bíblia não narra a mãe dele. Nós não temos menção sobre a mãe dele. Será que ele teve mãe? Será que ele teve dificuldades maternas? Né? Provavelmente, porque a Bíblia não narra. E a Bíblia fala de um pai que esqueceu ele quando um profeta Samuel foi na casa para ungir um rei e falar para Jessé, que era o pai dele, olha, um dos seus filhos vai ser ungido rei. Ele começa a apresentar todos os filhos. Esqueceu de Davi. Davi estava no pasto, cuidando de ovelhas. E quando ele terminou, ele falou assim, não é nenhum desses. Tem mais algum? Ele falou, tem meu outro filho que está lá no pasto. Ele foi negligenciado, esquecido pelo próprio pai. Então, provavelmente ele tenha tido dificuldades paternas. E a gente vê que a história de Davi, o tempo todo, depois que ele foi ungido, né, por Deus como rei, futuro rei de Israel, ele foi perseguido por Esaú, que era rei. Nossa, que perseguição! Tentava matá-lo, tentava destruí-lo, perseguia, né? E ele viveu um monte de dificuldades, mas ele era rei. E em todo momento ele se posicionava como rei, como uma pessoa que foi ungida por Deus, né? E ele venceu, ele matou urso, ele matou leão, ele conseguiu abater um filisteu que era um gigante, que todo mundo tinha medo e que ninguém vencia aquele gigante, né? O Golias. E olha, o rei Davi foi ousado e ele derrubou com uma funda, ele derrubou aquele gigante. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e conseguiu abater aquele gigante. Então ele foi um herói, né? Com todas as dificuldades. Mas ele, olha, ele adulterou, ele matou o seu adversário. A vida dele foi difícil porque veio uma maldição, uma consequência do pecado dele na vida dele. E aí um dos filhos dele estuprou uma irmã, foi uma confusão. E a Bíblia, ela é muito contextualizada, ela não é uma fantasia, são histórias reais que nos ensinam a perceber a vida como uma vida que todos nós vivemos e enfrentamos. Nós não podemos viver um mundo de fantasia, mas a Bíblia é real, ela é prática, ela é objetiva e contextualizada, né? A Bíblia é dinâmica, ela fala o tempo todo conosco. E o Espírito Santo nessa manhã deseja falar através desse Salmo 138. Que salmo lindo! Como esse salmo é lindo! Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. O rei Davi está exaltando a Deus. O salmo é uma canção, é uma música, é uma adoração, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Aqui ele está colocando um coração dele, né, diante de Deus. Ele está mostrando a fidelidade dele para com Deus. E ele diz assim, na presença dos deuses, eu cantarei louvor do dinheiro, né? E hoje em dia, se a gente pensar, nós adoramos tantos deuses, né? O que tem sido Deus na sua vida? Né? Às vezes a gente acha que Deus é apenas uma estátua, né? É apenas uma referência. Não, Deus é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, de Yahvé. Tudo que ocupar o lugar de Deus na nossa vida, a Vera está falando que está falhando. Vera, infelizmente deve ser a internet, mas depois você volta que a live fica gravada direitinho. A gente já percebeu isso, que ao vivo às vezes falha um pouco.
Mas vamos continuar. E depois você volta essa live que você vai ver que ela vai ficar gravada direitinho, né? Coloca um dinheiro, endeusa o dinheiro. O Deus, né? Baal, o Deus como Deus na sua vida. Às vezes a pessoa coloca um ente querido como um Deus, um marido, um filho, endeusa aquela pessoa, né? Aquela pessoa se torna um Deus para ele. É uma referência intocável, né? Voltou, graças a Deus. E aí parece que aquele Deus se torna uma pessoa. Aí a gente coloca o nosso esposo, a gente coloca os nossos filhos, os nossos netos, e começa a endeusar. Elas são as pessoas mais importantes para a nossa vida. Meu Deus, a gente precisa aprender que deuses, são tudo aquilo que ocupa o lugar, o trono de Deus, de Yahvé. Então, ele fala assim, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, né? Na presença das estátuas, na presença dos deuses da época, ele cantará louvor a Deus, ao Deus invisível que tudo vê, ao Deus onipotente, onisciente, onipresente, que quer se relacionar com ele, que habita dentro dele. Não é um Deus exterior, não é um Deus que pode ser contemplado fisicamente, mas é um Deus que habita dentro de você, que mexe no seu interior, que move, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Que coisa linda! E ele fala assim, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Ele tinha um relacionamento tão verdadeiro com Deus, era uma coisa tão linda que o rei Davi tinha com Deus, que era inegável, ele era verdadeiro, ele era real na vida dele. E tudo que é verdadeiro, tudo que é real na nossa vida é inquestionável, né? A pessoa pode vir apresentar um Deus para você, mas se você tem um relacionamento com um Deus verdadeiro, que cuida de você, que fala com você, que interage com você, você não vai questionar esse Deus, você vai amá-lo em verdade, pela sua benignidade. A palavra de Deus fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. O Senhor é bom. Você já provou da bondade de Deus? Você quer provar da bondade de Deus? A Bíblia fala, provai e vede. Ela nos desafia a provar dessa bondade, né? Como Deus é bom. E a gente, através desse caderninho, né, diário de bordo, você vai começar a anotar a bondade de Deus. Você vai começar a perceber a bondade de Deus. Porque muitas das vezes Deus é bom pra gente, mas a gente esquece. Aí vem um momento de tribulação, uma dificuldade qualquer na vida, você esquece que Deus foi bom, que Deus é bom, né? Então às vezes a gente precisa anotar, né? Para que a gente veja, para que a gente contemple, para que a gente leia a bondade de Deus para conosco. E esse ano vai ser um ano em que nós vamos usufruir da bondade de Deus, porque Deus é bom. E ele fala assim, louvarei o teu nome pela tua benignidade, porque o Senhor é benigno, o Senhor é bom, e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Como Deus é fiel com a palavra dele. Você que está iniciando uma caminhada com Deus, você vai perceber que na leitura da palavra dele, a palavra dele é fiel. A palavra dele não volta vazia e está acima do seu nome, porque foi a palavra que saiu da boca de Deus para o nosso coração. E nessa manhã, o Espírito Santo está falando ao teu coração, está falando ao meu coração, porque ele usa quem ele quer, né? Deus pode me usar, Deus pode te usar, Deus pode usar a natureza, que Deus fala através da natureza, Deus pode usar qualquer situação na nossa vida para falar conosco.
E o Espírito Santo, ele está falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, e a gente precisa apenas parar e sentir o que Deus quer falar conosco, né? E no versículo 3 ele fala assim: no dia em que eu clamei, me escutaste. Gente, que coisa linda. Ele clamou a Deus. Clamar é gritar, né? É falar em voz alta, né? Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Né? E ele está falando aqui, no dia em que eu clamei, no dia que ele estava com dificuldades, né? No dia que ele estava pedindo socorro, ele clamou. Eu estou olhando porque eles estão tirando os cocos aqui da praia. Está caindo um monte de coco aqui, né? E eu estou olhando porque eu estou debaixo de um coqueiro. Senhor, eu clamo a Ti, não deixa nenhum coco cair sobre a minha cabeça nessa manhã, em nome de Jesus. Mas se eu tiver a cabeça dura, como um coco, que cai um coco na minha cabeça, né? A gente precisa ter a cabeça mole, né? Para que Deus possa penetrar, fazer com que a nossa cabeça não seja tão dura como um coco, né? E no dia em que ele clamou, o Senhor escutou. Olha que coisa linda, né? Natália, bem-vinda, Natália, nessa manhã. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa abençoada, que você saia dessa live como todos nós vamos sair abençoados. Nós estamos meditando sobre o Salmo 138, Salmo do Rei Davi. E nós estamos no versículo 3. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Olha que coisa linda. O salmista sentiu alento, né? Calma na sua alma. Parece que a alma dele se aquietou diante de Deus. No dia que ele gritou a Deus, clamou a Deus por socorro, ele teve a alma aquietada. É como se Deus tivesse falado: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na sua vida, Davi. E o Senhor fala conosco nessa manhã: aquietai-vos, Adri. Adri acabou de entrar. Aquietai-vos, Natália. Aquietai-vos, Vera. Aquietai-vos, Jane, Denise. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na tua vida. Que eu tenho o controle de tudo na tua vida. Eu tenho o controle do teu coração. Eu tenho o controle de todas as situações que parecem conflitantes, difíceis de vencer. Eu tenho o controle. Aquietai-vos. E Deus alentou o coração do rei Davi, fortalecendo a alma dele. É gostoso quando a gente se derrama diante de Deus, quando a gente fala com Deus, quando a gente coloca o nosso coração a Deus, aquieta a nossa alma. E aí a gente se sente fortalecidos, como o rei Davi se sentiu, fortalecido na alma. Ah, Senhor, está na tua mão, eu descanso em ti, eu quero assistir o resultado do teu mover, o que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer. Eu quero apenas ser observadora. Olha que lindo, Natália. Esse versículo sempre vem ao encontro da vida da Natália. Que bênção, Natália. Deus tem o controle e Ele fortalece a nossa alma nessa manhã. Eu estou com a alma fortalecida. Eu estou sentindo a minha alma fortalecida nessa manhã. E o versículo 4 fala: todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem a palavra da tua boca. Todos os reis. A palavra de Deus diz que todos os reis se prostrarão diante de Deus. E se a gente for passear pela Bíblia, né, a gente vai ver muitos reis se prostraram diante da soberania de Deus. Nós vemos reis, faraós, imperadores, né? Você começa a estudar a Bíblia, você que tem curiosidade, começa a ler as histórias e você vai ver situações, circunstâncias em que os reis se dobram diante de Deus. E aqui vai uma palavra profética para a nossa nação. Os reis, os governantes, né, os presidentes dessa nação se prostrarão diante de Deus. Vão se prostrar, porque o mover de Deus vai vir sobre a nossa nação. Assim eu creio.
E toda língua confessará que o Senhor é Deus. Deus tem um controle da nossa nação. E se está difícil a geopolítica da nossa nação, creiamos que em breve nós veremos a mão poderosa do Senhor. Eu creio nisso. E eu profetizo, eu declaro com a minha boca que eu verei, os governadores, os prefeitos, os presidentes se prostrarem diante do Senhor como os reis da terra. Louvarão o nome do Senhor, como diz o versículo 4. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Precisamos reconhecer a glória do Senhor. Precisamos ter essa consciência de que Deus é Deus, que toda glória é dele. A criação, que o homem faz é maravilhosa. Quando a gente vê a ciência se multiplicando, quando a gente vê o homem criando, o homem agindo com criatividade, com louvor, diante das coisas, a medicina evoluindo, a gente fica maravilhado. Mas tudo que o homem faz tem uma matéria-prima que é de Deus. O homem nada cria. Dizem que o homem não cria, tudo se copia, mas a matéria-prima vem de Deus, a origem de tudo é de Deus, E a natureza, ela declara o tempo todo a grandeza do Senhor. Então toda a glória, a gente está aqui contemplando essa lagoa azulzinha, hoje está lindo, o sol está lindo, nós estamos contemplando aqui os coqueiros, a natureza, e a gente está percebendo, que toda a glória é do Senhor. Quem criou todas as coisas? Quem te criou esse ser tão especial que é você? Quem te fez com essa história tão linda de resiliência, de sabedoria, de capacidade de passar por cima dos problemas, de evoluir, de crescer? Quem te criou, senão Deus? Então toda glória seja dada ao Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. E com toda a glória de Deus, com toda a majestade que Deus é, Ele olha o humilde. Que coisa linda, Ele olha o humilde. Ele olha para nós. Ele olha para seres tão pequenos, Ele cuida de nós. Então, Ele olha para o humilde. Daí a importância da gente desenvolver sempre a humildade. Um coração humilde, um coração... O que é um coração humilde? É uma pessoa que tem que viver na miséria, que tem que viver na escassez, Não. Humildade é você, mesmo você tendo, você se acha pequeno, humilde, quebrantado, diante da bondade, da riqueza, da soberania do teu Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então nós somos rainhas, nós somos princesas, nós temos um sangue azul, digamos assim. Mas nós precisamos desenvolver em nós um coração humilde. Tirar como exemplo Jesus, que com toda a sua glória, sendo o próprio Deus encarnado, ele foi humilde. Ele foi humilde, exemplo de humildade. E nós temos que seguir esse exemplo, Vamos atrás de Jesus, Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos pedir para Deus forjar em nós um coração humilde, um coração quebrantado, um coração trabalhável, um coração que não seja soberbo. Porque a palavra aqui continua, ainda que o Senhor é excelso, cheio de glória, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Olha como Deus conhece. O versículo 7 fala assim, andando eu no meio da angústia, tristeza, diante de situações, circunstâncias que vão vir sobre a nossa vida, mesmo assim, ainda que eu ande no meio da angústia, tu me vivificarás. O Senhor vai me fazer
vivo. O Senhor vai me dar vida. O Senhor vai transformar toda situação de angústia em adoração, como nós estudamos numa live anterior, né? Como transformar a dor em adoração. Como transformar. Assista a live anterior que você vai entender o que nós meditamos sobre isso. Como transformar a angústia em adoração. Como transformar aquele sentimento, né, que vem de tristeza na nossa alma. Como transformar isso em algo que venha nos revivificar, como diz o salmista. Revivificar. Que coisa tremenda. E no final, né, a gente já concluindo aqui esse café com Yahvé, tá tão gostoso que não dá nem vontade de ir embora, né? Porque o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor é lindo. E terminando, então, concluindo essa vivificar. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O que o Senhor está falando aqui, o salmista está falando que ele vai aperfeiçoar o propósito dele para a nossa vida. O que ele te predestinou a ser, você vai ser. Você vai ser aperfeiçoado para que você cumpra o propósito. Falando aqui, Senhor, o Senhor, eu creio, ele está falando para Deus, eu creio que o Senhor vai me aperfeiçoar como rei, para eu cumprir o propósito que o Senhor me preparou para que eu cumprisse. O Senhor vai fazer com que eu viva benignidade para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E ele está clamando a Deus, Deus, não permita que nada impeça o teu propósito na minha vida. Fala assim para o Senhor, né? Queira cumprir o teu propósito. Você só vai ser feliz se você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você só vai ser feliz quando você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E essa vai ser uma busca nesse ano, né? Pessoal, uma busca sua que você pode anotar, pode perguntar a Deus, Senhor, qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo aqui nesse contexto? O que o Senhor quer falar comigo? Qual é o propósito? Aperfeiçoa esse propósito, como o rei Davi pediu aqui no versículo 8. Senhor, aperfeiçoará o que concerne o meu propósito para comigo. Vamos falar como salmista nessa manhã. Senhor, aperfeiçoa a minha vida para que eu cumpra o meu propósito. E não desampares aquilo que o Senhor está fazendo dentro de mim. A obra que Deus começou, Ele vai concluir. A construção que Ele está fazendo na sua vida, Ele vai concluir. Ele vai continuar fazendo durante toda a sua caminhada aqui na Terra. Né? E nós vamos tirar uma cartinha aqui para ver o que Deus vai complementar, o que o Espírito Santo quer falar conosco, né? Essas cartinhas são umas cartinhas arte terapêuticas, de um livrinho, né, da Clarice Borean, né? E ela nos ensina a bordar numa folha, né, seca e trabalhar um trabalhinho arte terapêutico, né, de construção, de meditação sobre uma palavrinha que está escrita nessas cartinhas. E a gente vai tirar aqui, tirar uma cartinha aqui só para concluir, para ver o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, ao teu coração nessa manhã. Meu Deus, saiu de novo a palavra poesia. Nós estamos sempre tirando essa cartinha e eu deixo ela aqui dentro de novo, né? Para que Deus fale conosco. E os salmos são poesias, gente. Nós estamos meditando sobre o salmo. E os salmos são poesias do rei Davi. Ele era um compositor, ele era um musicista, ele era um arpista, né? Ele tocava instrumento
de cordas, né? E ele cantava e salmodiava, né? O que a gente acabou de meditar é um cântico, é um louvor que eles iam cantando e subindo para Jerusalém, para as festas, para as guerras, eles sempre iam cantando a Deus. E que essa poesia que nós meditamos hoje continue falando ao teu coração, né? Volta à live se você pegou pelo meio do caminho, né? Volta ao estudo da palavra, leia com calma o Salmo 138, veja o que Deus mais deseja falar ao teu coração, né? Medite. E nessa manhã, fique com essa palavra abençoada, sabendo que você é bênção para as nossas vidas, para a vida do próximo. Você é bênção na sua família. Você é um ser que foi separado por Deus para fluir na presença dele, para conhecer, para ter intimidade com o teu Deus. Creia que você vai desenvolver essa intimidade, porque a amizade a gente desenvolve. Conforme a gente vai tomando café, conforme a gente vai se aproximando, a gente vai criando um relacionamento com as pessoas, né? A gente vai aprendendo a lidar com elas, a gente vai aprendendo a ver as qualidades, os defeitos, e a gente vai aprendendo a amá-la como elas são. E Deus é assim também. Conforme a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai amando Ele mais e mais. Quanto mais você se aproxima, mais você o ama e mais você se sente amado por Deus. Você vai ser uma filha amada, um filho amado, né? Você vai provar da bondade de Deus. Creia nisso. Vamos ficando por aqui. Deus te abençoe. Compartilhe essa live com outras pessoas da sua família, amigos, que você acha que merece trabalhar essa intimidade com Yahvé, com teu Criador. E toma um cafezinho, né? Sabendo que Ele é fiel. Ele é fiel para te dar infinitamente mais do que você imagina, do que você pensa, do que você espera. Ele é capaz de te fazer feliz em todas as áreas da sua vida, principalmente corporalmente, fisicamente, emocionalmente, né? E espiritualmente. Creia que o Café com Yahvé vai te proporcionar essa tricotomia, essa união do corpo, da alma e do espírito, para que você seja saudável, para que você tenha uma alma saudável, um espírito saudável, né? E um corpo abençoado, né? Longe de somatizações, né? Livre de qualquer opressão maligna sobre a sua vida. Deus te abençoe, fica com Deus e a gente se vê amanhã com uma nova live, Deus falando ao nosso coração diretamente do ar livre, da natureza e sempre com uma dinâmica arte terapêutica para enriquecer o nosso encontro com Deus. Fica com Deus, um beijo no teu coração.